Yeah. Yeah, yeah. O mundo antigo desmoronou sob o peso de sua própria arrogância. O século XXI começou com promessas de progresso, mas os conitos geopolíticos, a destruição ambiental e a escalada do autoritarismo digital moldaram um cenário de caos irreversível. O estopim foi a guerra entre a Rússia e o Ocidente, que se alastrou pela Europa, desencadeando um conito sem precedentes. Desde a Segunda Guerra Mundial, a OTAN, sobrecarregada e dividida, não conseguiu impedir a expansão russa sobre a Escandinávia e o leste europeu. Enquanto isso, no Oriente Médio, a intervenção do ZEUA e de Israel contra os Estados Árabes levou à inclusão de uma guerra total envolvendo Irã, Síria, Líbano, Iraque. No Pacífico, a China avançou contra Taiwan e apertou o cerco em Hong Kong, arrastando Japão e Austrália para um teatro de guerra devastador. O colapso global foi acelerado pelo esgotamento dos recursos naturais e pelas mudanças climáticas que intensificaram catástrofes naturais. A crise energética tornou a sobrevivência um privilégio, não um direito. A fome e as doenças devastaram populações inteiras. Foi nesse vácuo de poder que as Big Techs emergiram como as novas soberanas. A ascensão das corporações digitais, os estados-nações falidos e incapazes de conter o caos perderam sua função regulatória. Os governos foram gradativamente substituídos por coalizões corporativas lideradas pelas gigantes da tecnologia que controlavam dados, comunicações e segurança digital. Alphabet, Meta, Amazon, Tesla e Tencent formaram um bloco hegemônico, substituindo moedas nacionais por criptomoedas próprias, acessíveis apenas por aqueles que possuíam cidadania digital. A sobrevivência tornou-se um código de acesso sem uma identidade digital registrada pelas Big Techs. O indivíduo considerado um excluído, sem direito a serviços básicos, moradia a mesma alimentação. O mundo físico e o virtual se fundiram em um novo regime totalitário, a tecnocracia global. A destruição do velho mundo. A Rússia consolidou sua influência sobre a Europa Oriental e estabeleceu um regime de vigilância extrema integrado ao sistema digital das corporações do ZEUA. A Casa Branca tornou-se apenas um símbolo obsoleto. A verdadeira capital se deslocou para os complexos subterrâneos no Colorado, onde a elite global se refugiava. O Golfo do México foi militarizado e o México esmagado por uma invasão americana. Tornou-se uma colônia extrativa voltada para a exploração do lítio. O Canadá resistiu por algum tempo, mas suas reservas minerais logo foram tomadas à força por consórcios privados. A luta pelo Ártico se intensificou quando a Rússia e o ZEUA entraram em confronto direto pelo... No Sudeste Asiático, o Japão lutava para resistir à expansão chinesa, mas foi isolado economicamente. As Filipinas, Tailândia e Vietnã foram consumidos pelo conito Taiwan, finalmente anexada. Serviu como um laboratório de controle social absoluto sob as diretrizes da tecnologia chinesa. O colapso econômico global foi inevitável. Sem um sistema financeiro conável, as antigas moedas nacionais entraram em hibernação. O dólar deixou de existir como referência. O que restou foram criptomoedas lastreadas e energia e alimentos controladas pelas Big Techs. Agora, quem possui acesso a esses recursos denia o destino da humanidade. A nova ordem, cidades, fortalezas e sobrevivência digital.
As antigas megacidades tornaram-se campos de batalha entre gangues organizadas e forças paramilitares lanceadas pelas corporações pequenas. Grupos de sobreviventes lutavam para obter suprimentos, enquanto drones patrulhavam os céus, identificando, eliminando qualquer um sem um código de acesso válido. As cidades fortaleza foram erguidas para abrigar a elite e seus seguidores mais leais. Esses enclaves tecnológicos eram abastecidos por inteligência artificial e segurança biométrica impenetrável. As únicas conexões com o mundo exterior se davam por meio do metaverso 4.0, um ambiente digital onde as vidas eram vividas em simulações hiperrealistas. Para a maioria da população, o mundo real tornou-se relevante. Suas consciências estavam plagadas em um universo virtual governado por algoritmos que determinavam quem vivia e quem morria. Os dissidentes, chamados de resistentes analógicos, eram perseguidos, exterminados. O conhecimento que antes era livre passou a ser propriedade privada das corporações. Livros físicos foram banidos. A internet não aberta deixou de existir e apenas os algoritmos determinavam quais informações seriam permitidas.